troféu aí, para você ver que você é um vencedor. Excelente. Abra sua Bíblia em Lucas 10, nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Se você não tiver Bíblia, não se preocupa, vai aparecer aqui atrás de mim. Todo mundo já achou? Se você não achou, eu espero, fica tranquilo. Eu espero. Eu confio em você. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas 10. Isso aí. Pronto. Estou doido para te batizar por causa disso. A animação é essa aí. Bênção de Deus. Posso ir? Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa história é fantástica. Duas mulheres, duas perspectivas. As duas queriam fazer o seu melhor para o Senhor. Então eu quero pedir em nome de Jesus para que a gente aprenda com as duas sobre a excelência na sua obra. Nosso desejo é viver para o Senhor. E nós queremos que o Senhor nos ensine nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a cidade aqui é Betânia. Betânia fica a 3 quilômetros do Monte das Oliveiras. Essa casa, no futuro, ela vai se tornar o porto seguro de Jesus. Toda vez que Jesus ia lá para Jerusalém, você vai ver no texto que Jesus ia de dia para Jerusalém, mas de noite ele ia dormir em Betânia. Provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, que era o irmão delas. Então, várias vezes, Jesus frequenta o templo de dia e vai para Betânia à noite. Essa família, irmãos, é uma das poucas famílias da Bíblia que Jesus diz que amava. Está lá em João 11:5. Bota para mim. João 11, verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Isso aí. Mas esse aqui, irmãos, parece ser o primeiro encontro deles. Esse aqui é antes de tudo isso acontecer. Logo no início, a ativa Marta, aquela que gostava de servir, Jesus entra na cidade e Marta convida Jesus para entrar na casa dela com os discípulos. Ela decide, irmãos, assim que Jesus entra, ela pensa assim: eu vou providenciar todas as coisas, porque eu quero que todos estejam bem. Eu imagino lá Marta preparando a comida. Eu imagino Marta arrumando a casa. Eu imagino Marta arrumando as acomodações para todo mundo. Irmãos, são pelo menos 13 pessoas aqui. Se foram só os apóstolos, são 13. Se forem todos os discípulos, são 73. Imagina isso. Meu Deus do céu. E ela está ali correndo para lá e para cá, tentando dar conta de tudo. E toda vez que ela passa na sala, quem está lá? A bonita da Maria.
sentada aos pés do mestre. Lá, aleluia, glória a Deus. Ela está lá, ela está feliz, ela está animada. Ela está contemplando o que o mestre dizia. Uma hora, Marta não aguenta. Ela aciona o mestre. Fala, mestre, me ajuda a colocar essa menina no lugar. Gente, vocês têm que entender. Maria tinha sua responsabilidade, sim ou não? Tinha. Então Marta, de certa forma, estava certa, sim ou não? Estava. E Jesus vai lá e quebra as pernas de Marta. Jesus vira para Marta e diz, você está ansiosa, está gastando tempo com as coisas erradas, porque agora você deveria ter outro foco, ouvir a voz de Deus. Esse era o foco principal. Maria entendeu isso. Maria pegou todos os afazeres dela, jogou tudo para o espaço. E ela sentou e ficou ali aos pés do Senhor. Queridos irmãos, eu creio que a gente pode aprender muito com essas duas mulheres de Deus. As duas podem nos ensinar sobre excelência na obra de Deus. Então eu quero falar algumas coisas que eu percebo no texto. E a primeira coisa que eu percebo no texto é: o ativismo pode se transformar numa grande armadilha. O ativismo pode se transformar numa grande armadilha. Vamos ler os versos 40 a 42. Diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha? Repete, sozinha. Sozinha com o serviço? Ela estava certa ou não? Estava. Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Só até aqui. Eu quero só pegar o que Jesus falou com Marta. Irmãos, eu sei que todo mundo costuma pegar bem pesado com Marta. Não, fala a verdade. Toda a pregação que você vê nesse texto, a Maria é a melhor de todas e a Marta é a pior de todas. Não é verdade? Toda vez a pessoa fala que a Marta é horrível, a Maria é excelente. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Se não fosse Marta, Jesus não estava nessa casa. Porque no verso 38 diz que quem convidou Jesus para entrar na casa? Foi a Marta. Então ela tem o seu valor. Não é que a Marta estava fazendo algo errado. Ela estava preparando a casa para Jesus. Irmãos, se você tem um convidado, você não quer que o seu convidado se sinta bem? Você não quer providenciar as coisas para o seu convidado? Você não faz o seu melhor? E no final, quando ele vai embora, você fala, desculpa qualquer coisa? Não é assim? Irmão, ela era uma mulher de muita responsabilidade. Para quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, alguém já leu esse livro aqui? É um livro muito bom, eu indico para vocês. É um livro bem legal, As 5 Linguagens do Amor. Cada pessoa tem uma linguagem do amor que é a principal, ok? A minha é presente, só para você saber, deixa registrado. Mas, cada um tem uma linguagem do amor. Marta, provavelmente, a linguagem de amor dela era atos de serviço. A pessoa se sente amada quando alguém faz alguma coisa por ela. Então, para Marta, amar é a mesma coisa que agir. Amar é o verbo ação. Se eu amo, eu ajo. Se eu amo, eu trabalho. Se eu amo, eu resolvo. Esse é o pensamento de Marta. Talvez o versículo que ficava na cabeça de Marta é aquele de Eclesiastes 9:10. Você lembra? Diz assim: tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faz-o com toda a sua força. Repete, toda a sua força. Toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Irmãos, eu acho que essa era a regra de fé e prática de Marta. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Não tem nada de errado nisso.
Não tem problema nenhum em querer agir. Imagina, irmãos, se a igreja toda fosse só de ouvintes. Quem ia limpar a igreja? Como é que ia ser o data show? A transmissão? Como é que ia ser a recepção? Como é que ia ser o ministério infantil? Como é que ia ser a equipe de louvor? Não, só o pastor fala e todo mundo ouve. Irmão, não dá para ser assim, concorda comigo? Não dá. Inclusive, eu quero dizer que precisamos de mais pessoas para trabalhar. Essa igreja é a igreja do serviço. Um dos nossos valores é serviço. Então, se você não tem serviço, me procura. Tem área beça carente nessa igreja. Você pode se voluntariar em um monte de coisa para ser útil na igreja. Pastor, eu percebi agora que eu só recebo. Mas Jesus falou que é melhor dar do que receber. Onde posso ser útil? Estou te esperando lá fora para você falar essa frase para mim. Já vou indicar onde você pode trabalhar. Irmãos, Marta era uma excelente pessoa. Só que qual foi o erro dela? É que ela tornou o trabalho em si uma distração. Repete comigo, distração. A palavra grega usada para ocupação é piriesparro, que significa ansiosa ou distraída. Ou seja, o serviço de Marta virou um fardo que gerou ansiedade, irritação e julgamento. Imagina uma mãe que vai preparar a festa de 1 ano do filho. Hein? Quem é mãe aí? Levanta a mão. Não, irmão, na semana você fica preocupado. Na semana você fica fazendo planejamento. Não, no dia da festa, você arruma tudo. Você prepara lá, precisa preparar a festa, organiza a festa, prepara os docinhos, decora a mesa, você verifica se entregaram o gelo, verifica se entregaram um bolo, verifica se entregaram os salgadinhos. Aí quando chega na festa, você está tão cansada que não tem uma foto boa sua. Alguém já viveu isso? Será que valeu a pena? Ou seja, essa pessoa se perdeu nas suas tarefas. Irmão, Marta queria fazer o melhor que ela podia para Jesus, mas ela não estava ouvindo a voz de Jesus. Jesus estava falando ali na sala e ela não estava ouvindo. Sabe onde que isso acontece? Acontece quando você está na transmissão e não larga o celular. Aí acontece. Acontece quando você está na recepção e não ouve a mensagem. Não estou falando de vocês, estão ouvindo a mensagem. Acontece quando você ouve o som da minha voz para fazer um ajuste fino, mas não reflete no que foi dito. Você está trabalhando. Queridos irmãos, trabalhar para Jesus não é a mesma coisa que estar diante de Jesus. São duas coisas diferentes. Então, o ativismo para Deus pode ser uma armadilha que nos afasta do próprio Deus. Você quer trabalhar para Deus e o trabalho para Deus te afasta de Deus. Ninguém merece. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, a presença também é excelência. Repete comigo. Presença também é excelência. Quero ler o verso 39 e o verso 42. 39 diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. 42, lá na segunda parte, quando fala sobre Maria. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, diferente de Marta, eu imagino que a linguagem de amor de Maria, para quem já leu o livro, quem não leu, procura ler. A linguagem de amor de Maria era tempo de qualidade. O amor para Maria era estar junto, compartilhando. Irmãos, eu sei disso porque essa é a linguagem de amor da Milênio.
ela gosta de olhar nos olhos, ela gosta de compartilhar, ela gosta de estar junto, ela gosta de aproveitar o tempo juntos. A gente está lá, a gente assiste os filmes juntos. Não consigo assistir um filme de ação, irmãos. Porque o filme tem que ser sempre romântico e tal. Sempre, sempre. Estou reclamando não, irmãos, faz parte da vida. Mas lá, Maria era assim. A melhor coisa para Maria era estar aos pés de Jesus. Isso me lembra Davi. Davi fala no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação do seu templo. Sabe o que é mais interessante dessa história, irmãos? É que sentar-se aos pés do mestre era uma postura de discípulo. E se sentar aos pés do mestre era uma postura de discípulo, isso era exclusividade dos homens. Então Maria não era para estar ali. Talvez a irritação maior de Marta era por causa disso. Marta está pensando, eu estou aqui na minha área, fazendo o que eu deveria estar fazendo, e Maria está lá entre os discípulos. As mulheres não eram de discípulos. As mulheres não ficavam entre os homens na hora do ensino. Mas Jesus quebra o protocolo, irmãos. Jesus autoriza Maria a estar ali, aos pés dele. Para Maria, irmãos, a comida podia esperar. Arrumar a casa podia esperar. Preparar onde os discípulos vão dormir pode esperar. Porque o mestre está falando. Aquele era um momento único. O Filho de Deus estava na casa delas, estava ensinando na sala. Como é que ela podia perder isso, irmão? Nem pensar. Que se exploda o mundo. Eu vou ouvir o mestre. Irmãos, não é que as coisas que Marta estava fazendo não eram importantes, eram muito importantes. Mas o essencial, o prioritário, o mais importante era ouvir o mestre. E Maria estava priorizando isso. Uma vez o professor deu uma tarefa para os seus alunos. E a tarefa era simples. Eles tinham que colocar dentro de um pote de vidro um saco de areia e pedras de tamanhos diferentes. Já viu isso? E aí eles foram tentando organizar. Primeiro eles colocaram areia, depois tentaram colocar as pedras e não coube. Depois eles foram tentando colocar algumas pedras misturadas e não coube. Até que um aluno teve uma ideia. Ele falou, vamos botar as pedras maiores primeiro, depois a gente vai botando as menores e por fim a gente coloca a areia. Poxa, eles conseguiram. Irmãos, na sua vida você coloca primeiro aquilo que é prioridade. Coloca o que é maior. Coloca o que é mais importante. Você bota lá, isso aqui eu não abro mão. Estar na presença de Jesus tem que ser o essencial. Maria decidiu, o essencial nesse momento é estar com Jesus. Eu entendo que tem muita gente fazendo muita coisa na igreja. Entendo. E eu entendo que essas pessoas servem de todo o coração. Também entendo isso. Mas se você não tirar um tempo para ouvir Jesus, você nunca vai se sentir preenchido. Escuta isso, grava isso. Seu ministério não substitui o seu tempo com Deus. Seu ministério nunca vai substituir o seu tempo com Deus. O problema nosso, irmãos, é que nós valorizamos quem está trabalhando para o reino. Nós valorizamos quem está nesse palco. Nós valorizamos quem está acima de um ministério. Nós valorizamos quem está fazendo outras coisas, irmãos. Mas nós não sabemos o que essa pessoa está vivendo. Você concorda comigo? Não sei. Como é que eu verifico isso, pastor? É só você perguntar para a pessoa. Você vira para a pessoa e pergunta,
Como tem sido o seu tempo de oração? Como tem sido a sua leitura da palavra? O seu tempo a sós com Deus tem sido uma prioridade? Irmãos, se a pessoa não souber responder essas perguntas, ela está trabalhando na força do próprio braço. Então, priorize o ser antes do fazer, porque a presença de Deus é que gera excelência do trabalho do reino. A presença é a coisa mais excelente que você precisa fazer. E a última coisa, quero falar sobre a excelência no equilíbrio. Repete comigo, a excelência no equilíbrio. Vou ler de novo os versos 41 e 42. Lê comigo, por favor. Diz assim: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Irmãos, eu não vou discutir sobre Maria ser a melhor parte dessa história. Eu não vou discutir se a Maria está fazendo o que é mais excelente. Isso é óbvio. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Marta tinha um compromisso com a hospitalidade. Às vezes parece que Jesus gostava mais de Maria do que Marta, não é verdade? Mas eu quero te dizer, só o fato de Jesus ter citado o nome Marta 2 vezes, já é uma pressuposição de que ele tem uma afeição por ela. Se eu não me engano, é o único texto que Jesus fala 2 vezes um nome. Mas você pode procurar depois. O problema não é que Marta está trabalhando, o problema é que Marta está inquieta. Marta está perdida. Marta não sabe o que é prioridade. Ela precisava estar ali ouvindo o mestre. Marta, senta aqui, ouve o mestre. Depois ela faz o trabalho árduo. Depois ela pega a Maria pelo braço e fala: Maria, vamos trabalhar. Essa casa era a casa de refúgio de Jesus. Então Marta precisava aprender a lidar com essa loucura, porque ia ser constante. Mas Marta precisava encontrar o momento certo para servir e o momento certo para ouvir. A Bíblia fala em Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Repete, coração. Como para o Senhor, não para os homens. Irmãos, eu acho tão interessante porque esse versículo fala sobre ação e coração ao mesmo tempo. Vocês perceberam isso? É um versículo maravilhoso. Então, quando Jesus repreende Marta, essa repreensão é amorosa, é direcionada para a ansiedade de Marta e não para a hospitalidade dela. O ideal bíblico, irmãos, é que a igreja não seja feita só de Marias, aquelas que só querem ouvir. Oh, meu Deus, quero contemplar. Vim contemplar a beleza que existe em ti. Irmão, não, o ideal é que a gente não tenha nem só Maria e nem só Marta, as pessoas que servem até o esgotamento. Nem uma coisa nem outra. O ideal é o equilíbrio, servir com zelo de Marta, a partir da intimidade de Maria. Zelo e intimidade. Pensa na sua vida espiritual como um celular excelente. Você comprou aí um iPhone 17, você está arrebentando. Você comprou lá o Samsung S26, lindo. Ele tem um hardware impressionante, ele faz coisas incríveis, ele roda os melhores aplicativos que existem. Mas eu quero te dizer, irmão, por melhor que o seu celular seja, se ele ficar o dia inteiro rodando o programa, o que vai acontecer com ele? Vai acabar a bateria. Então o serviço é o seu celular. Você é útil, você é ativo, você é cheio de recursos, você é trabalhador, você é inteligente. Você é o cara mais produtivo da face da terra, mas sem o seu tempo com Deus, o seu celular apaga.
Sem tempo com Deus, a sua vida espiritual apaga. Você não pode operar em excelência com a bateria espiritual zerada. Quero sugerir uma frase, e eu queria que você guardasse essa frase no seu coração. Mãos que trabalham, coração que contempla. Ok? Guarda para a vida. Mãos que trabalham, coração que contempla. Quem você quer ser? Eu quero ser a pessoa que tem as mãos que trabalham e o coração que contempla. A verdadeira excelência nasce quando a ação de Marta é abastecida pela devoção de Maria. Ou seja, não é que você não precisa trabalhar para o reino bonito, mas é que você precisa se manter ligado à fonte de energia que é o Senhor. Se você decidir ter um tempo com Cristo toda manhã, não, pastor, toda manhã eu vou ter um tempo com Deus, toda manhã eu vou buscar a face de Deus, toda manhã eu vou ter meu tempo de oração, manhã eu vou ter meu tempo de leitura da palavra, toda manhã você tiver o seu tempo com Deus, irmãos, o seu serviço no reino vai ter mais graça, mais leveza e mais excelência. Se você tiver que escolher entre os dois, eu tenho que escolher. Escolha sempre estar com Deus. Trabalhe menos, busque mais a Deus. Mas se você já está caminhando com Deus, sirva com as mãos, tanto com as mãos quanto com o coração. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero dizer para você que a verdade, irmãos, é que o serviço de excelência não é ativismo. Serviço de excelência vem da intimidade. Tanto Maria quanto Marta foram amadas por Jesus. Jesus deixa claro isso lá em João. Mas cada uma tomou uma decisão diante de Deus. Maria foi exaltada porque ela queria estar na presença de Deus. Ela queria ouvir a voz de Deus. Será que você não quer tomar essa decisão hoje? Pastor, eu quero começar pelo lado certo. Eu quero começar estando na presença de Deus. Eu quero começar ouvindo a voz de Deus. Depois você trabalha. Mas eu quero sugerir você começar colocando o seu coração aos pés do Senhor antes de colocar suas mãos para agir pelo Senhor. Então feche seus olhos. Se você quiser fazer uma oração comigo, se você quiser que Jesus seja o centro da sua vida, ora comigo, diga para Ele assim: Senhor Jesus, eu reconheço quem é o Senhor na minha vida. Eu preciso tanto da Tua presença. Eu sou pecador, sou falho, mas quando eu estou diante de Ti, tudo muda. Senhor Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor, mas primeiro eu quero sentir a presença do Senhor. Então eu entrego meu coração nas Tuas mãos. Que o Senhor possa ser o centro, que o Senhor seja a prioridade. Eu entrego o meu coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Continua com os olhos fechados. Você não precisa abrir os olhos não. Mas eu quero abençoar todo mundo que fez essa oração comigo. Se você fez essa oração comigo, levanta a mão que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Você na internet fez essa oração? Tem um telefone aparecendo para você. Manda uma mensagem, deixa a gente cuidar de você. A gente quer muito abençoar a sua vida. Vamos cantar uma canção? Louvados realmente aos pés de Jesus. Que interessante. Senhor, abençoa as nossas vidas, para que a gente possa aprender com essas mulheres tão importantes. As duas têm o que nos ensinar. Muito obrigado, Senhor, porque a gente aprende
a ser ativo sim no seu reino, a servir, a abençoar vidas, a ministrar. Mas nada faz sentido se a gente não estiver na presença do Senhor, se a gente não estiver aos pés do Senhor, se a gente não estiver derramando o nosso melhor ao Senhor, se a gente não estiver chorando as nossas lágrimas diante do Senhor. Deus, faz com que a gente seja equilibrado na nossa vida espiritual, que a gente possa viver cada coisa segundo a sua vontade, que a obra seja excelente também através de nós, que a gente possa se dedicar a Ti com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque o Senhor é nosso Deus. Senhor, abençoa cada pessoa que tomou uma decisão, leva elas para mais perto do Senhor, e que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz.